Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos a mais um webinário da Fascomex. Para quem não me conhece, eu sou Sinara Bueno, sou despachante aduaneira, empreendedora, e também sou cofundadora da empresa Fascomex, tá? E hoje a gente trouxe aqui um convidado super especial, né, que já participou conosco no passado, é uma das maiores autoridades aí sobre do INPE, Portal Fascomex, o representante aí de toda essa tecnologia, toda essa inovação que a gente tem passado aí no comércio exterior, que é o Tiago Barbosa. Mas vou pedir para o Tiago mesmo se apresentar. Tiago, por favor. Boa noite, não sei se é boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo. Sinara, obrigado pelos elogios. Eu sou o Thiago Barbosa, sou coordenador geral de projetos estratégicos da Secretaria de Comércio Exterior, aqui no Ministério da Economia, e gerente do programa Portal Único de Comércio Exterior. E também sou membro especialista da UNCEFACT ONU, onde a gente trabalha nas recomendações internacionais sobre Single Window, que é o nosso portal único aqui no Brasil, é o Single Window brasileiro. E é isso, espero que eu consiga esclarecer muitas aí das perguntas. E vamos lá, vai ser um ótimo bate-papo. Show de bola. Obrigada, Tiago. Prazer aí te ter conosco mais uma vez, né? É muito bom, muito importante essa proximidade aí de governo com o setor privado e para nós é sempre um prazer aí proporcionar esse momento assim, né, de contato aí, trazer para nossa audiência também tantas informações aí super relevantes para a área, né? Todas essas novidades, tá? Então, Thiago, vamos lá, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui já, né? Uma coisa mais introdutória aí, vou te pedir para você explanar aí de uma forma mais básica mesmo, né? Para alinhar o assunto aí com todos que estão participando, que estão assistindo aí, do que se trata do INPE, o catálogo de produtos, o que é o NPI, ok? Pode ser? É, Vou fazer uma explicação do nível mais macro para o mais baixo, como você falou. A gente tem, inicialmente, foi dado via decreto 660, a instituição do programa Portal Único Siscomex, que é um programa de Estado que visa as aplicações das medidas de facilitação de comércio e o desenvolvimento de um single window, de uma janela única de comércio exterior. Qual é o sistema que é o single window? O nome do sistema é Portal Único Siscomex. E dentro dele a gente desenvolve dois eixos principais, que foi o novo processo de exportação, que vocês já operam aí full desde 2018, que temos a DUI e o LPCO, que a DUI é a Declaração Única de Exportação, Declaração Aduaneira. O LPCO é o módulo de licenças, permissões, certificados. E o NPI, que é o outro eixo, que é o que a gente está em desenvolvimento agora, que é o novo processo de importação. E o novo processo de importação, ele se constitui de alguns módulos também. A do INPE, que é a Declaração Única de Importação, ela é a espinha dorsal, é o centro, tudo acaba desembocando nela. E aí a gente tem os diversos módulos satélites que suportam o novo processo de importação. O LPCO também, para as licenças, permissões, certificados e outros de importação, tratamento tributário, catálogo de produtos, que você acabou de falar, drawback, gerenciamento de risco, inspeção conjunta dos órgãos, e aí a gente pode. Você acha que vale apresentar algum slide aqui, Sinara, mostrando um pouco das inovações do novo processo de importação, para ficar claro entre cenário atual, porque o programa Portal Único, o objetivo não é desenvolver atualização tecnológica. Isso Sim, é o de menos. sim. Não que não seja importante a atualização tecnológica, mas o principal, os dois pilares principais o redesenho dos processos, trazendo de uma forma muito mais eficiente, simplificada, né? É isso que eu gosto de chamar de facilitação de comércio, para mim, traduzindo dentro
de uma nomenclatura que o Brasil conhece muito, é a simplificação e a desburocratização dos processos, onde a gente busca a redução do custo do Brasil. Quando a gente pensa nesse novo processo mais eficiente, a gente tem que ter as alterações normativas e legais, que é o segundo pilar. Então, o primeiro pilar é o redesenho dos processos, o segundo pilar é a atualização das normas, e o terceiro pilar é a tecnologia para que a gente tenha uma operação de importação e exportação muito mais eficiente. Dentro do volume de comércio que a gente tem hoje, é impensável a gente conseguir processar e continuar tendo rapidez e celeridade na liberação das cargas, tendo celeridade na liberação das cargas, tendo segurança à sociedade, sem pensar em tecnologia. Então, por isso que são os três pilares e eu acho bem interessante. Então, eu vou abrir aqui um slide Isso, que eu tenho para falar dos novos. Ah, tá, o share screen já está ativado. tá Das ativado. inovações, tá? Vamos lá. Para você, tá aparecendo? Já tô vendo aqui, aham. Ah, perfeito. Então tá. Quais que são as inovações do novo processo de importação? A gente seleciona 6 principais inovações, que é a redução das operações sujeitas a licenciamento. O redesenho do processo nos permite reduzir a quantidade de NCMs que precisam de licenciamento. Por quê? Agora existe a ferramenta Syscomex Data, que permite o monitoramento das importações pelos anuentes. Hoje, para o anuente intervir na operação, ter conhecimento da importação, ele é obrigado a licenciar. É a única forma que é prevista em norma e no sistema Syscomex. Se eu quero ter informação estatística sobre alguma coisa, por exemplo, a ANP, informação estatística sobre importação de diesel, ela precisa licenciar. Com o novo processo de importação, tanto a legislação quanto o processo prevê formas de monitoramento das operações para finalidades de políticas públicas, análise de volumes de entrada, desabastecimento nacional, sem em si necessidade de licenciar. Não é porque eu preciso, porque existe um risco sanitário ou alguma coisa em relação ao técnico e de qualidade em relação ao diesel, por exemplo, mas que eu preciso daquela informação como Agência Nacional do Petróleo. Então, me permite o controle a posteriori através do monitoramento das operações. O segundo ponto é a licença abrangente para múltiplos embarques. Hoje, uma ELI só vale para uma DI e ela se encerra. E todos os órgãos agora no NPI estão aderindo ao licenciamento de importação múltiplos embarques, que vale por 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo de cada característica das importações. Seja, por exemplo, licenciamento de importação da Anvisa para medicamentos controlados, para importação de fertilizante, no caso da agricultura, o registro do agrotóxico, o registro de brinquedos, máquinas de lavado em metro também valem por 3 anos. Então, isso tem uma redução tanto no custo, porque você não vai pagar mais a taxa a cada importação pedindo licenciamento, mas o principal ganho mesmo nesse caso é o custo de oportunidade, de tempo. Você não ter que ficar naquela tensão ou naquela tentando sincronizar a logística com o embarque, com o tempo médio que você conhece pelo histórico de tempo de deferimento, aí vai que a carga chega e você ainda não tem o licenciamento, então você sempre fica em dúvida, eu embarco antes, Sim, embarco depois, e fora que alguns órgãos ainda têm a autorização de, né, o licenciamento pré-embarque. sim. E. Esse é um grande ganho, Ah, né, que eu vejo realmente, né, não necessitar de licença a cada embarque, né. Esse ponto aí isso, já traz uma grande melhoria, realmente. exatamente. Mesmo aquilo que é analisado como um risco médio ou alto, porque a gente tem, né, a lei de liberdade econômica e de ambiente de negócio, onde se diz que baixo risco não deve ser licenciado. Mas as de médio e alto risco precisam, mas aí a gente consegue trazer essa simplificação permitindo uma licença para múltiplos embarques. E eu acho que assim,
Desculpa. É, Saúde. a redução das operações sujeitas a licenciamento também vai ter bastante impacto. Vocês vão ver a quantidade de operações que sofrem hoje licenciamento automático, que não serão necessários. Outra questão é o registro e o processamento antecipado das importações. Hoje, o despacho antecipado é conhecido só para as empresas OEA. Dentro do novo processo de importação, ela é para todo mundo. Não importa se você é pequeno, se você é limitado a 150 mil, se você é ilimitado, você tem direito ao registro e ao processamento antecipado para que a sua carga já chegue desembaraçada no porto, aeroporto, ponto de fronteira, se você tiver feito o registro previamente, né? E aí sim. A quarta principal inovação é o canal único da Duimp, onde traz maior transparência e atuação coordenada entre os órgãos. O que isso quer dizer? Vamos pegar os órgãos de fronteira, os principais conhecidos, né? Receita, MAP e Anvisa. Hoje, uma operação que tem a inspeção do MAP ou da Anvisa, você primeiro tem um posicionamento para fazer que o MAP ou a Anvisa faça a inspeção, com isso, a ELI fica ali ainda em análise, e só depois finalizada a análise do mapa ou da Anvisa, que eles deferem a ELI, e aí que você tem a oportunidade de poder registrar a DI. E aí a DI é parametrizada e novamente pode cair para inspeção, um novo posicionamento ou uma análise documental, e aí tá tudo sequencial. Hoje, agora, o canal único, fica bem clara a divisão dos trabalhos. Os órgãos, como o MAP e a Anvisa, eles atuam em duas áreas bem distintas. Eles atuam no licenciamento, na autorização prévia, que é o licenciamento, análise, se você não tem ou não tem o registro. E aí o LPSO fica deferido, como eu falei, por 1, 2, 3, 5 anos, mas a cada importação o órgão vai poder parametrizar no canal, verde, amarelo ou vermelho, assim como a Receita faz. E aí passa a ser um canal único na do INPE. E não, se der vermelho, você vai ver se foi vermelho devido à seleção do mapa ou da Receita, fica claro para cada um. E se mais de um órgão selecionar e parametrizar aquela operação, você vai ter o ganho, no caso, que vai ter um paralelismo. Os órgãos estarão trabalhando de forma paralela e não de forma sequencial. A quinta inovação que a gente vê principal, né? Assim, são várias inovações, mas os que geram maior impacto é a possibilidade de diferimento do pagamento de tributos. Isso a gente está estudando o diferimento do tributo dos recolhimentos dos impostos para o mês subsequente para as empresas OEA, que é o que se tem, e está se trabalhando ainda e analisando, né, isso é atribuição da Receita Federal, o diferimento do pagamento dos tributos para a liberação da carga e não no momento do registro. O fato gerador continua no mesmo lugar. Uma coisa é o fato gerador, outra questão é o momento necessário do recolhimento, tá? E, por último, é o desbloqueio automático do crédito tributário recolhida maior. Então, qualquer questão de retificação, cancelamento, existe todo. Não precisa mais de uma análise manual de um fiscal da Receita, isso já está implementado, tá? Inclusive na do INPE, no novo processo de importação. E aí, esse valor é restituído ao CNPJ do importador, em que vira um crédito tributário dentro da Receita Federal, tá? Hum, Deixa eu ver aqui. Aqui é meio que demonstrando a quantidade que se diminui, né? Se você pegar numa LIDI, vamos pegar uma empresa que faça uma importação por semana, ela gasta em 5 anos 260 LIs e 260 DIs. No caso de um LPCO válido por 5 anos, que é bem comum, você vai ter um LPCO só, então você vai ter esse tempo de análise para um só, e obviamente continua sendo as 260 do INPS, porque a cada embarque, container que seja, que você pense fisicamente, existe a necessidade da declaração de importação. O registro antecipado, o que traz? Traz uma redução de custos e tempos, porque você tem a informação antecipada do canal, com isso dá previsibilidade ao operador portuário, ao consignatário, ao importador, todo mundo para se posicionar, e essa carga, ao ser descarregada do
da embarcação ou da aeronave já ser posicionada diretamente para a saída do gate dali do terminal. E aí vai surgindo novos modelos de negócios, como acontecem internacionalmente na Europa, Estados Unidos, de free time de 2 dias, porque é interesse do terminal que tenha maior movimentação de carga, muda completamente. Ao invés do modelo de negócio dos terminais serem baseados no armazenamento, porque hoje 100% das cargas tem que ser armazenado, mesmo sendo verde, você passa como apenas terá necessário o armazenamento das cargas parametrizadas para inspeção física ou documental, que aí passa a ser 5% só, então ele não vai conseguir ter um modelo de negócio baseado em armazenamento, em ganho de armazenamento, e sim em movimentação de container. E por último, como eu falei, o canal único, por causa da coordenação e a eliminação do sequencialismo entre as atividades dos diferentes órgãos de fronteira. É, e aí aqui um esquema temporal mostrando como é o novo processo de importação. Aqui vem o manifesto do conhecimento, tá? E aí, com o manifesto do conhecimento, você pode registrar a sua DUIMP. Quem manifesta, obviamente, é o transportador internacional. Você registra a sua DUIMP vinculando ao conhecimento. E aí você reutiliza a cada operação, a cada importação, a sua licença e os seus produtos catalogados dentro do catálogo de produtos. E aí se tem a publicação do canal único no momento da atracação, esse momento, a cada vez que a gente tiver maior compliance e conformidade dos operadores, dos importadores brasileiros, esse momento do evento revelador vai vindo mais para trás, de forma mais antecipada. Isso é um aprendizado e relação de confiança com o tempo que vai ocorrendo dentro do novo processo, tanto do lado do setor privado como do lado da administração pública, e aí um canal único definido em relação aos órgãos que estão ali na fronteira, tendo atribuição sobre a mercadoria importada. E aquilo que eu falei previamente sobre a do INPE, que ela é a espinha dorsal, o centro, né? E aí a gente tem as licenças, temos o catálogo de produto, que é transversal, a anexação, o controle de carga, que é um controle unificado, multimodal, entre aéreo, marítimo e terrestre, a gestão de risco, o pagamento centralizado, onde tem o recolhimento das taxas dos órgãos anuentes, ICMS e os tributos federais, né, os impostos federais, e o tratamento tributário que faz o cálculo desses tributos baseado na característica da operação. Deixa eu ver. Isso aqui é um, é um diagrama de maturidade das janelas únicas no mundo. Eu acho que a gente mais para frente pode falar disso, acho que nesse momento vai ficar um pouco quebrado. Tá, E você me perguntou sobre inicialmente a estrutura. Você isso. cataloga os seus produtos, né? Então, ao invés de descrever as mercadorias a cada DI, a cada LI feita, você tem um módulo chamado catálogo, onde você descreve o seu produto, e esse produto não vai ser um campo texto. Você tem, aí a gente nos leva à consulta pública dos atributos, né? O mapeamento dos atributos, aonde são campos, diferentes campos da necessidade de informação que a administração pública tem, seja para fins tributários ou para a anuência, onde você responde as informações em diversos campos. E aí você pode reutilizar esse catálogo, ele ganha uma numeração, e aí você referencia no pedido de licenciamento e também no pedido da declaração de importação. E aí, com isso, você tem uma reutilização de informação e não redigitação, erros manuais e etc., e mais segurança jurídica para os importadores. Então, uma informação, por exemplo, que é de produto, que é reutilizável, por exemplo, a NCM, o part number, o SKU, quantos watts tem certo aparelho eletrônico, qual a voltagem, isso é uma informação de produto. Agora, uma informação da mercadoria, o número do lote, a data de fabricação, isso muda embarque a embarque, e aí essa informação é prestada na do INPE.
diferentemente que essas outras que eu falei anteriormente, é prestada no catálogo de produtos. É isso. Maravilha, entendido. E quanto a uma pergunta lá de um dos slides anteriores lá, a questão do canal, né? Provavelmente vai ser como é a DUI atualmente, né? Que não é por recinto, né? Não é por porto, aeroporto, né? Que hoje a gente tem horários específicos, né? É, Ah, lotes de parametrização, né? isso, Tá. Não vai ter mais essa de, no final de semana não parametriza, ou é 8, meio-dia e 16, né? tem os horários. Cada unidade tem um agrupamento de lotes. Processamento em tempo real do recebimento de cada um, então, quanto mais antecipadamente enviar a informação, antes terá a informação do canal. Maravilha. Não, como você comentou, né? A tecnologia em si é só um respaldo, digamos assim, né? Apesar de ter muita mudança tecnológica e mudança de sistema, né? Mas realmente as mudanças de processo em si são extremamente relevantes, né? E que vão vão agregar muito, né? Ao processo em si, né? É o que vai mais fazer diferença mesmo, né? Bom, Thiago, e outra pergunta, então, quem é que hoje pode, então, registrar do INPES, né? A gente sabe aí que já está desde 2018, né, vindo em um progresso, né, o desenvolvimento e toda a implantação, mas hoje a do INPE já está no ar, né? E quem é que pode registrar atualmente? Quem pode registrar qualquer importador pode registrar, não está mais limitado aos OEAs. Qualquer importador pode fazer o registro, a não ser que seja a habilitação limitada. Então, isso representa 98% das operações de comércio exterior, né, das DIs registradas hoje. E, posteriormente, a gente também vai trazer esse controle das habilitações limitadas, porque tem que fazer esse controle das importações do saldo em dois lugares, né? O que debitar o que foi importado em DI e do INPE. Por isso que a gente ainda não colocou, mas é um percentual baixo aí de operadores da amostragem, dentro do cenário que a gente tem hoje do comércio exterior no Brasil. E sim, temos, como você colocou, com essa abertura começaram a surgir bem mais empresas utilizando a do INPE. Para você ter noção, eu vou deixar, chuta quantas do INPEs a gente tem em rascunho hoje no dentro do. As pessoas não estão só registrando, não estão querendo seguir adiante, ainda existe, com certeza, o receio. Aí você vai conversar com alguém lá da ponta, que é o teu terminal, ele não sabe o que que é, né? Porque quem tá lá na ponta tá tratando do dia a dia. Mas chuta quantas do INPES a gente teve só esse ano. Ah, Em caramba. rascunho, só faltou explicar o Em, registrar. em rascunho, não sei, umas 1.000 de tudo Não, baixo, muito alto. acho que Hã? mais de 230 mil. 230 mil 230 do mil? INPES em Caramba, rascunhos é muita sendo coisa. feitas em produção. As pessoas estão testando bastante, criando seus Aham. catálogos de produtos para entender, porque a gente está colocando aí, a gente já está com os atributos até o capítulo 70, 71. Vamos colocar já do capítulo 72, 73 ainda no mês agora de novembro. Eu não sei que dia que você está assistindo aí o vídeo no caso, e provavelmente já vai ter sido colocado essas informações, e o capítulo 97, aí do 73 ao 97, que é onde a gente tem que chegar, isso aí vai estar ali no inicinho do ano que vem. A gente vai fazer a última revisão, já estamos já no capítulo 83, terminando, falta do 83 para o 97, e vamos colocar esses atributos no ar. Então, tá muita gente já testando para poder ir adaptando seus sistemas. Isso é uma coisa que não é tão rápida, né? Você vai fazendo de forma paulatina, compreendendo melhor o processo. Então, é bastante gente.
sim. Nossa, muita gente. E catálogo de produtos, então, deve ter muito mais testes e rascunhos, né? Se do INPE são, é Não, aí o tudo assim. catálogo não tem tanto rascunho, o catálogo Não? tem realmente registrado. Aí é Registrado. registrado. Eles não Uhum. estão deixando em rascunho, elas estão catalogando mesmo. Porque Uhum. para eu fazer a do INPE em rascunho, eu preciso do, É, do catálogo pelo menos um registrado. produto Então, lá lá tá. cadastrado. O Uhum. produto tá lá. Uhum. Entendeu? Sim, entendi. Ah, maravilha. Tá, só me recapitula, por favor, a questão dos atributos, qual que você disse ali que seria é, a A gente já está estimativa? no capítulo 71, já está, né, no ambiente de treinamento. Uhum, A gente não quis colocar no ambiente de produção ainda, exatamente para ter esse último, como se fosse a tréplica, né? A gente uhum, teve a pergunta, a sugestão inicial, consulta pública, aí, quer uhum. dizer, O a consulta mapeamento? o levantamento inicial que foi durante os 2 anos com a reunião com o setor privado, a gente teve a resposta apresentando a consulta pública, recebemos a devolutiva, analisamos e aí a gente está publicando para receber uma tréplica de a gente já recebeu o retorno do setor químico, retorno em relação aos pescados, retorno em relação aos medicamentos, 30, de 3002, 3004. Sempre vão tendo ajustes. É um trabalho que é infinito. A gente nunca vai chegar à perfeição. Não existe chegar à perfeição. Mas a gente vê que esse trabalho colaborativo, que foi sempre a forma da gente trabalhar, é o melhor. Vocês é o que eu sempre repito, eu bato sempre nessa mesma tecla. Quem é o especialista em comércio exterior é o setor privado. A administração pública está aqui para controlar e fiscalizar a favor da segurança da sociedade, dentro da filosofia moderna de facilitação de comércio. Não é controlar e fiscalizar por simplesmente controlar e fiscalizar, mas controlar e fiscalizar dentro de um parâmetro de qual risco isso apresenta à sociedade. E aí você consegue equilibrar bem, e o nosso objetivo é sempre fazer da coisa da forma mais eficiente. E de quem a gente vai ouvir? De vocês que movimentam aí a balança, 400 bilhões de dólares por ano. Vocês são os especialistas. Maravilha. E, Tiago, fazendo um parênteses aí nas minhas perguntas, tá? Eu quero perguntar um pouquinho para ti sobre o desenvolvimento, equipe. É, Uhum. Eu sou de TI, né? Às vezes tem essa curiosidade. Eu sou de TI, não, sou de Comex, mas trabalho com tecnologia, né? Me diz, por favor, aí, comenta também com o pessoal, né? Qual é o teu papel dentro do novo processo de importação aí? Você, Tiago, né? Ah, tá. Eu comecei no, no Portal Único, né? Quando eu entrei como servidor público, passei no concurso, eu entrei como gerente de TI do portal. Inicialmente eu fui colocado, foi no momento que a gente estava montando, inclusive, a arquitetura, antes mesmo da DUI. E aí acaba que a gente vai conhecendo mais sobre o processo e eu passei exatamente como comércio exterior, meu background é TI, então quando todo mundo vê que você foi formado em ciência da computação, logo te jogo, não, mas eu não passei concurso, não foi para TI, não, mas você sabe usar o Excel, então vai para TI, né? Já é um grande atributo saber usar o Excel. Aí quando vem que você tem um background em TI, eu comecei nessa parte e foi interessante porque acabei entendendo bastante sobre os sistemas atuais e ao mesmo tempo aprendendo sobre o processo. E aí quando você junta esses dois conhecimentos, você vê o gargalo tanto do processo e o gargalo que muitas vezes é o sistema que tem uma limitação que cria um gargalo que é refletido em norma. Isso acontece bastante também. Acaba que não deveria sempre a norma ditar como os sistemas deveriam ser desenvolvidos. Às vezes o sistema tem uma limitação que acaba restringindo o que você vai colocar na norma. E isso foi muito bom que a partir de 2018 eu virei gerente do programa, né, o gerente geral do programa pela SESEX, né, a gente também tem aí pela Receita Federal o Zambrano como gerente do programa, é um projeto cogerido entre Secretaria de Comércio Exterior e Receita Federal.
E é um projeto gigantesco, assim, de pessoal das áreas dos anuentes, Receita Federal, são em torno de 60 pessoas participando do projeto, mas quando a gente vai para a área do software, que aí é um mundo, o portal único, por enquanto, são 24 módulos. Então a gente tem 24 equipes dentro do CERP trabalhando de forma paralela. São mais de 250 pessoas trabalhando dentro do projeto. Então é uma gestão enorme. A gente tem equipes Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Brasília, BH. Assim, é um projeto gigantesco. Para se gerenciar tudo isso, é preciso de muita vontade de todos estarem participando. E graças a Deus, funciona muito bem a gestão do projeto. Tem funcionado muito bem, as equipes todas sempre muito motivadas, e eu acho que essa participação com o setor privado sempre traz essa motivação, porque a gente sempre vê os impactos que vão acontecendo e o feedback de vocês de forma positiva, e também as críticas, e isso é bom porque você vê que, cara, você levou tanto tempo você falando de TI, né? Documentar, todo mundo, quem é da TI sabe, documentar dá um trabalho enorme. E aí, quando vem aquelas dúvidas falando, mas essa documentação não está clara em tal lugar, a gente fala, nossa, alguém está lendo, assim, valeu a pena o esforço. E a gente vai lá e melhora a documentação, pede sugestão de quem trouxe a crítica. Então, é sempre importante isso para manter a equipe motivada, perceber que o cliente final está percebendo que está tendo entregas. Sensacional. Não, com certeza, né? Tem tido muita evolução, então é realmente extremamente importante esse trabalho. Legal, não sabia que era tanta gente assim na equipe também, e tão distribuído também em tantos locais aí. Bom, Thiago, mas Sim. voltando um pouquinho então para o projeto, né? Depois desse parênteses aí, me diz o seguinte, falando um pouquinho assim de órgãos anuentes também, né? No ponto de vista dos órgãos, o que que muda para eles assim em relação ao novo processo de importação? Olha, muda muito. Como eu estava falando, hoje eles operam muito. A LI é um espelho da DI, é um espelho de cada embarque. Eles estão muito acostumados a ter que analisar e olha quantidade, valor, data do embarque, e isso muda completamente, porque como a gente colocou, o licenciamento já não é mais relacionado ao embarque em si. Então, perde o sentido dentro do licenciamento ter quanto custa. Não sei. Um momento, aquela mesma mercadoria em janeiro você pode comprar por um valor e em julho em outro, e dependendo do volume que você está trazendo, você vai ter uma negociação diferente com o seu fornecedor, né? Então, para eles compreenderem essa. E já, eles compreenderam, não, já compreenderam, né? No início foi uma mudança de paradigma muito grande, de que eles. O preço não é uma coisa a ser analisada pelo anuente e que ele também não precisa ficar olhando quantidade, porque muitas das operações, algumas têm, né, controle de cota, mas a maioria das operações não tem controle de cota. Não cabe ao Inmetro dizer se você vai trazer um brinquedo, 50 brinquedos ou 1.000 brinquedos daquele tipo. Importa é Aham, se o brinquedo está registrado e tem o certificado do Inmetro. Então, isso muda muito a forma deles trabalharem. Isso no âmbito do licenciamento, e eles compreenderam. E aí eles viram: ah, realmente, se eu deixo de olhar nesse viés de quantidade e valor, é indiferente cada embarque. Eu estou olhando para a qualidade do produto, né? A uhum, segurança sanitária do produto, e não quanto ele está trazendo ou o preço que ele está trazendo. E para os órgãos que têm atuação em fronteira, como MAPA, Anvisa e IBAMA,
é bastante diferente por essa questão de as equipes agora estão começando a dividir muito bem. Essa equipe é a equipe que faz análise documental para autorização prévia e essa daqui é a equipe que trabalha com a inspeção física. Porque antes, como tudo é como antes, ou como hoje ainda é em cima da LI, a coisa fica Uhum. muito confusa. Uma parte da equipe faz uma coisa, então a divisão de trabalho ajuda tanto para a gente tirar o sequencialismo e passar a ser paralelo às atuações, como também a especialização, divisão de equipes, quebras de jurisdição, trabalho remoto, tudo isso trazendo muita novidade, inclusive inspeção remota, que já está tendo alguns pilotos, inclusive em São Paulo, e teve a portaria Coana nesse ano falando sobre isso. Deixa eu ver se eu acho que. Eu estava até aqui com ela aberta. A portaria hoje a gente estava discutindo sobre isso. Sabia que estava em alguma das abas aqui, a portaria 75, Coana 75 de 2022, que fala sobre a inspeção remota conjunta, né, entre os órgãos de fronteira, reaproveitamento de imagens. Então, isso tem um salto de qualidade de trabalho enorme. Tá? E aí é Sim. isso que muda pros anuentes. Só isso, só Só isso. isso. Muita mudança, né? Que bom essa evolução. Ô, Tiago, e me diz o seguinte, bom, eu tenho aqui algumas outras perguntas também que são bem específicas, assim, tá? Que são coisas que eu recebo muito, né? Através do nosso blog, que o Uhum. pessoal consulta bastante, é, e que a gente vê aí na área que o pessoal tem muita dúvida, né? Eu sei que tu já deve ter falado muito sobre isso, essa pergunta que eu vou te perguntar, isso eu vou te fazer aqui, mas como ainda É. é recorrente, é referente ao TIM, né, que é encontrado lá no operador estrangeiro, né? Ainda tem pessoas que têm dúvida referente a esse campo, então se puder comentar aí é, sobre isso. Tá. Eu gosto bastante da definição que tem dentro do manual do catálogo de produtos. A gente escreveu lá em conjunto, a gente reescreveu, a cada versão a gente reescrevia, e para mim chegou num conceito bom. Então, a primeira coisa eu recomendo todo mundo ir lá no site do Syscomex e na parte de manuais, olhar o manual do catálogo e dar uma lida, porque tem os prints das telas e a sequência do uso, e tem vários conceitos que esclarecem muito como funciona esse novo processo, né? Essa ideia do novo processo. O TIN é uma sigla para Trader Identification Number. Então, é o número identificador do operador, né? Do operador. Isso. Esse conceito foi criado. Oi, desculpa. Quer falar alguma coisa? Ou Não, não? não, é só acho que está um pouquinho atrasado aqui o meu áudio. Pode seguir, não tem problema. Ah, tá, perfeito. E aí tinha um conceito que foi cunhado dentro da Organização Mundial das Aduanas, inclusive dentro do conceito do Safe Framework, pensando no OEA, no Operador Econômico Autorizado, como que os diferentes países conseguiriam, a partir de acordos de reconhecimento mútuo, onde o Brasil é o país com o maior número de acordos de reconhecimento mútuo OEA no mundo. A gente tem reconhecimento mútuo com Uruguai, Chile, Bolívia, Peru, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, é, Paraguai. Tem que pegar aqui a lista é enorme, e por isso que o Brasil é um dos primeiros países a implementar o TIM, porque a gente vê com bastante relevância é, a, o compliance, a conformidade com que aquele operador trabalha dentro do comércio exterior, e o TIM identifica unicamente um operador no mundo. No Brasil, como é que a gente identifica uma empresa? Pelo CNPJ. Mas vamos pegar um mundo, 197 países. É bem provável que aconteça uma colisão, uma coincidência de um CNPJ aí da sua empresa, Sinara, com uma numeração de que identifique pessoas jurídicas na Malásia. E aí isso não me tornaria um identificador único internacional. Então, o Uhum, que, que foi definido pela OMA? Você concatena, você junta
no início da numeração o código ISO do país. Então, qual é o código ISO do Brasil? BR. Então, o TIM de qualquer empresa brasileira é BR e o seu CNPJ. Qual que é o TIM de um seu fornecedor americano? US, né, o S, que é o código dos Estados Unidos, e o ID number que eles têm, o tax number, que é o número que eles utilizam no comércio exterior. Dentro dos Estados Unidos, uma empresa tem mais de um identificador para diferentes finalidades, para finalidades tributárias, finalidades trabalhísticas. E aí, o número, é só você perguntar para ele qual é o identificador que você usa para registrar sua declaração de exportação. É bem simples. Se você perguntar dessa forma para ele, ele vai saber te falar qual é o número ou letras e números. Alguns países, como o Japão, têm letras e números. Você usa para registrar a declaração de exportação, a sua declaração de exportação. Esse número é o TIM. Por quê? Com isso, com a troca de dados entre, para que a gente quer esse TIM? E aí, se for o japonês, vai ser JP e esse número. O objetivo é esse, porque trocando interoperabilidade de dados entre as aduanas, eu recebo a declaração de exportação, por exemplo, do seu fornecedor japonês, e com o seu registro aqui da sua declaração de importação, falando que o fabricante daquela mercadoria ou o exportador estrangeiro daquela mercadoria é esse TIM. Com isso eu cruzo e consigo dar benefícios de parametrização aos importadores. Esse é o objetivo, é cada vez mais selecionar mercadorias que tenham risco. Para que eu consiga separar, eu preciso de qualidade de informação. E quanto maior a qualidade de informação, eu consigo selecionar cada vez menos operações para fiscalizar. E com isso eu torno a liberação muito mais rápida. Quando eu tenho pouca qualidade de informação, a minha insegurança se aquela importação é fraudulenta ou não é maior. E acaba que eu vou selecionando mais operações pela dúvida. Na dúvida, eu seleciono. Então, eu tendo uma qualidade, eu tiro essa dúvida e aí eu vou afunilando cada vez mais. É isso que diz o Safe Framework, a pirâmide de conformidade que a gente tem lá, e é bem interessante ler aí esse compêndio da Organização Mundial das Aduanas também. Consegue ser mais assertivo, né? Em quais cargas você precisa ter mais atenção, né? É, bom, Perfeito. a minha próxima pergunta, ela é referente ao gerenciamento de risco, que acredito que está interligado com muito o que você falou agora, né? A pergunta era é, justamente isso, né? Se vai, como vai ter, como será, né, essa integração com outros países e como se dá aí o gerenciamento de risco, né, no novo processo. Perfeito. Complementando, então, adicionando um pouco mais. Aham, O gerenciamento de risco moderno, é, até um pouco tempo atrás, o, a forma que se pensava, a forma que se tinha como gerenciar risco era ficar verificando os dados da operação para poder definir o grau de risco de uma importação ou de uma exportação, tá? E a partir das discussões dentro da OMA e do Safe Framework, se percebeu que, na verdade, o que mais traz risco a uma operação são os operadores que atuam sobre o processo de exportação e importação. Então, é o transportador, é o agente de carga, é o importador, é o terminal de lá, de cá. Então, começou-se um trabalho mundial exatamente disso, de focar o gerenciamento em cima dos operadores, das pessoas jurídicas e pessoas físicas que atuam nisso. E se dá uma menor relevância, não que você descartou e não usa, você usa e isso são critérios de risco, obviamente, mas dar uma menor relevância do que se dava em relação à característica
a NCM, o peso, entendeu? Tudo isso a gente usa porque com cruzamentos você consegue verificar com série histórica se está tendo alguma divergência de classificação, fuga de classificação e etc. Mas em si o risco é muito mais claro se eu olhar para uma empresa que é conforme. Se eu já fiscalizei 2, 3 vezes aquela empresa e não aparece um risco, ou as inconformidades são inconformidades leves por questões de formalismo, isso demonstra que aquela empresa ela tem baixo risco. Eu não preciso mais ficar olhando tanto e parando, dando sinal de alerta por causa de alguma informação que talvez esteja inconsistente dentro da declaração e podendo talvez até pedir um ajuste disso com liberação da mercadoria ao estabelecimento, sem precisar ficar em zona primária, porque não traz risco à sociedade brasileira. Às vezes é só um ajuste de formalidade, qualquer coisa assim, que isso vai. Então, essa é a nova visão que o pessoal fala da aduana 2.0 que tem dentro da conversão revisada de Kyoto. Tratar em zona primária, segurar uma carga em zona primária, apenas aquilo que demonstra risco real à sociedade ou um alto risco de tributário, né, de não recolhimento e etc. As outras coisas, libera, você tem como tratar isso posteriormente. Perfeito. Ô, Thiago, uma outra pergunta que eu tenho aqui, ela é mais que uma, Hum, puxa, uma curiosidade minha, tá? hum. Referente ao módulo de classificação lá que tem no portal agora disponível, né? Ele vai ter mais evoluções lá, porque tá super bacana, né? Consegue lá consultar NCM e algumas informações, mas vocês têm mais evoluções previstas para aquele módulo? Temos sim. É, o que a gente tem? É uma coisa meio que é uma via de mão dupla, né? Hoje a gente tem o Classic, com as árvores de NCM, já com os meshes, com as consultas, soluções de consulta e Uhum, etc. E também a gente tem uma relação com o tratamento administrativo. O que a uhum, gente ainda precisa evoluir ali, que é o próximo passo, é integrar. Já existe o simulador de tratamento tributário, mas a gente quer integrar ele dentro do Classif, aonde você, procurando por uma NCM, indicando um país de origem e etc., eu te dar várias possibilidades do que seriam as diferentes tributos que você precisaria pagar, como ICMS, Imposto de Importação, IPI, PiscoFins e etc. E também demonstrar, no caso de acordos preferenciais, qual é a redução tarifária se você está importando de um país que tem a preferência tarifária, qual é a redução e se tem cota em relação a isso, o quanto de cota ainda tem restante. Então, uma informação de uma maneira muito mais com usabilidade amigável, sabe? O simulador sim, do tratamento ele foi construído essa primeira versão muito voltada de forma técnica. Você preenche tudo aquilo e ele vai te dar a resposta. A resposta já é dada, já tem como você buscar essa resposta. Mas isso tá um simulador está muito voltado ainda. A visão do Classif, a gente quer conseguir atingir como existem as ferramentas de mercado, que inclusive as pessoas do jurídico, as pessoas de outras áreas, consiga obter essa informação e ficar mais claro para que se tenha uma melhor comunicação entre as diferentes áreas das empresas para se compreender melhor como funciona o comércio exterior, quais são as oportunidades de buscar outros fabricantes em outras regiões e assim sucessivamente. Inclusive para fazer esse estudo também de mercado, ajudar nesse estudo de mercado. Você seleciona uma mercadoria e ali no Classif mesmo eu já te mostro quais países, se você pegar essa mercadoria, você vai ter um benefício tarifário. Aí você já vê, olha, apesar do fabricante japonês me cobrar mais caro, eu tenho uma preferência tarifária que, pelo imposto de importação, na verdade, o custo final é menor do que de um fabricante chinês que não tem a preferência. A gente quer dar essa possibilidade de visualização
unificada, entendeu? Dentro do sim, Classif. Essa é a próxima evolução, mas não tá fácil de fazer. A gente está acredito. trabalhando bastante, mas vai chegar do outro lado. A gente achou arquiteturalmente como é a solução, mas tá dando um trabalhinho maior. E o outro ponto, que é a via de mão dupla que eu falei, é dentro da do INPE, a gente quer usar o mesmo motor de regras que a gente tem de gerenciamento de risco, que indicam aos fiscais os indícios de irregularidade, a gente vai apresentar esses indícios ao importador, ao despachante, ao representante que estiver registrando a do INPE. Se eu apresentar um percentual alto de incompatibilidade com as informações preenchidas, com a classificação fiscal ou com alguma coisa de valor, peso, a gente vai mostrar uma mensagem de alerta falando: olha, aqui está parecendo que não é essa informação. Deseja realmente registrar ou não? Não, foi um erro aqui que eu acabei digitando e fazer ajustar. Por quê? Isso é uma visão do Safe Framework que vem da OMA. Dar benefício a quem está de boa fé, querendo operar de boa fé. Não é eu estar abrindo e perdendo o controle, dando dicas. Não, o objetivo é que as operações sejam conforme e tenham conformidade. Às vezes a operação ela tem uma característica exclusiva, que vai ser diferente e vai acabar dando esse indício mas na verdade não tem nenhuma irregularidade. É porque é alguma operação que realmente tem uma característica específica que foge do padrão. E aí sim, você vai registrar mesmo com esse alerta e dar já a argumentação prévia, que às vezes já até ajuda na própria parametrização dentro da janela de análise, que aí eu nem parametrizo, eu já leio a argumentação, compreendo, nem preciso, e aí geralmente já libera. Sempre com a ideia de cada vez dar maior celeridade e maior qualidade de fiscalização para a administração pública. Entendi. Provavelmente é algo um pouco parecido com o que tem na DUI, talvez, né? Na DUI tem algo, claro que de uma forma bem mais simples, talvez, né? Mas na DUI tem uma pergunta lá, às vezes, quando tá fora do padrão, né? Que daí você tem que colocar uma justificativa estatística lá, né? Quando valores ou peso, são três características ali que estão fora do padrão, né? Fora do banco, do Boa padrão mesmo lembrança, do eu banco de não dados de estava nem vocês, né? lembrando. É? Eu não estava nem lembrando disso exatamente, que era a análise estatística que existia antes no RE, que parava o seu registro de exportação e a gente mudou. É a mesma questão de viés. Não precisa, a gente não está aqui num trabalho de esconder e ficar buscando. É um trabalho de colaboração. Essa é a visão do operador econômico autorizado, essa é a visão da facilitação de comércio da aduana moderna, uma cooperação entre o setor privado e a administração pública. Quanto mais você demonstra cooperação, abertura, conformidade, mais celeridade, menor nível de parametrização a administração pública vai aplicar sobre as suas importações. Simples assim. Isso é ótimo, né? Porque hoje as empresas, muitas vezes, elas têm quase uma linha de produção, né? Para registrar uma DI ou uma LI, que uma pessoa faz, outra tem que conferir e passa por N mãos ali, com medo de errar, né? E é justamente o que você está falando, porque às vezes é apenas um erro de digitação, alguma coisa assim, né? Então, se o sistema tiver mais recursos para mostrar isso para o usuário, melhor, né? Para evitar multas, né? Sim, e é Por, benéfico por para os apenas dois um erro, lados, né? Aí porque a e é empresa, a benéfico pessoa de para boa os dois fé acaba lados. sendo punida, né? E, e a administração pública também perde com isso, porque eu tenho um número limitado de fiscais. O fiscal estará trabalhando nessa declaração, enquanto uma outra declaração que talvez tenha dado um percentual menor de conformidade, mas às vezes ali tinha uma inconsistência, uma falta de conformidade real, de risco para a sociedade, e aqui me trouxe um parametrização de risco alto,
porque na verdade foi um erro de digitação, e aí fica longe do padrão, e aquilo chama mais atenção, mas na verdade, no mundo real em si, aquilo não traria tanto risco. Então, é um ganha-ganha, não é ruim para a administração pública também dar esse suporte de como ela classifica se ela está vendo uma inconsistência muito fora do padrão ao importador, para que ele ajuste aquilo. Sim, perfeito. Bom, Thiago, a gente está quase indo para o final aqui das nossas perguntas, tá? Agora tem só as perguntas aí de milhões, né? Que todo mundo quer saber. Uhum. É, bom, uma delas é o que o pessoal pode esperar aí, que importador, o despachante aduaneiro, todo o pessoal aí da área pode esperar para 2023, né? O que vocês têm de novidades aí, o que está previsto? Ó, para agora tem muita novidade. Um ano que foi atípico devido às movimentações que a gente teve. É, mas vocês já podem ter visto a própria portaria em relação ao módulo de recintos, ao módulo recintos, que os terminais estão se adaptando para a entrada aí já no final de novembro. Com isso, vai trazer uma capacidade de monitoramento em tempo real dos terminais, de movimentação de carga, entrada e saída de veículos e pessoas e etc. Temos também a implantação da nova versão do portal. A gente ainda está vendo com o Serpro e a gente já testou e está vendo com o Serpro, já está testado. Qual vai ser a data exata da implantação? Hoje a gente está aqui gravando no dia 3, ainda não tem. Pode ser que no dia que vai ao ar já esteja aí publicado, mas eu não sei, realmente a gente ainda não tem uma data, mas é agora no mês de novembro, depende só dessa organização de equipe, dia de disponibilidades, essas coisas para poder colocar. E essa nova versão vem com esse benefício que eu falei bastante aqui, que é a inspeção conjunta dos órgãos de fronteira e canal único da DUIMP, mapa, Anvisa e Receita. Isso é uma quebra de paradigma gigantesca. Gigantesca. Não existe mais inspeção física em cima de licenciamento. O LPSO é aquilo, a licença estará lá deferida para vários anos e o canal dado na do INPE é um canal único que é de forma conjunta, analisada de forma conjunta, um gerenciamento de risco que a gente chama orquestrado, que a do INPE ela é enviada para os três órgãos e aí se juntam os resultados. Ficou muito bom esse fluxo de desenvolvimento. A gente teve participação da Anvisa, do MAPA, homologando, a gente tem todos os fluxos aí testados e vai ser bem interessante porque o mapa vai entrar com a importação de fertilizantes e agrotóxicos para esse primeiro momento, para já ir mostrando a capacidade dessa inspeção conjunta que se tem, e a Anvisa ainda não definiu qual vai ser a categoria de produtos. A gente está mapeando já alguns formulários e ainda está sendo decidido pelo novo conselho diretor lá da Anvisa, porque as direções mudaram na Anvisa e aí eles estão analisando para a gente poder ter essa definição. Então, agora, para final de 2022, a gente tem essa mudança drástica de realmente agora tem aquele, aquela cenourinha que a gente fala que é a inspeção conjunta, canal único da do INPE, licenciamento múltiplos embarques, a coisa está tomando muita forma. Com isso, já são 40% que a gente abrange 40% das importações do comércio exterior no portal único, né, na do INPE. Maravilha. E existe já uma previsão aí de desligamento do Siscomex ou não? E como é que está o cronograma, né? O que mais tem assim para o próximo ano, né? Tá? O cronograma de desligamento ainda não tem. É uma coisa que a gente é, já voltou algumas vezes atrás em relação a isso. A gente não quer impactar a operação do privado.
porque a gente não quer que vocês fiquem com um pé em cada uma em uma canoa. Eu preciso ter um grande volume de capacidade de operações dentro do portal único para que eu não tenha as empresas tendo que, quando eu opero pelo aéreo, eu tenho que fazer DI, quando eu faço pelo marítimo, eu faço do INPE. E aí vira um desfavor, na verdade, ao comércio exterior, porque aí eu gero uma complexidade ao invés de gerar uma simplificação, por mais que o novo processo traga benefícios. Eu não estou tendo um padrão de trabalho e a empresa precisa bastante de previsibilidade e padrão, é uma das formas que você consegue reduzir bastante o custo. É por isso que a gente ainda não tem o cronograma de desligamento, que a cada entrega a gente avalia novamente e a gente faz consultas dentro do DW, né, dentro da ferramenta de BI, para ver o quanto isso ficaria de empresas tendo que fazer essas operações em dois ambientes distintos. E é muito difícil a gente prever, são muitas variáveis para eu conseguir ver isso sem ser a cada versão do portal que a gente entrega. Porque enquanto eu não tenho a nova versão, são muitas variáveis que eu poderia fazer uma consulta lá no BI e me daria diversos cenários distintos, eu não sei qual que é. Então, quando a gente tem a versão que a gente verifica, não, é factível agora, não é factível. E para o ano que vem, a gente ainda precisa da comissão gestora para poder fazer a aprovação do cronograma formal. A gente ainda não teve essa comissão gestora, tá para ser comissão gestora do Siscomex, que é composto pela Secretaria Especial da Receita Federal e a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, e o secretário executivo do Ministério da Economia, que eles aprovam isso por ser um projeto de Estado, ele tem essa formalidade importante. Para 2023, a gente já está pensando quais são os próximos passos. A gente conseguiu dividir em 6 prioridades do que a gente tem que ser feito, e isso, a ordenação dessas prioridades ficou para a comissão gestora bater o martelo. As prioridades são: a gente tem é, regimes aduaneiros e drawback, temos o modal terrestre, temos o modal aéreo, né, trazer para do INPE, temos despacho em zona secundária e também remessas internacionais, que são as remessas expressas e postais. E aí a gente já mapeou cada uma dessas necessidades de operações para trazer para dentro do Siscomex, para além do portal único, para dizer que tem 100% das importações, e isso ficou para a comissão gestora bater o martelo. Tendo essa reunião da comissão gestora e tudo, a gente vai publicar no site do Siscomex esse novo cronograma para 2023, mas que essa a questão. Se a gente chega agora, em novembro, que a gente ainda não tem a data, igual eu falei, dessa nova versão, que tem a inspeção conjunta já 40%, no ano que vem a gente está com a previsão de chegar a pelo menos 70% das importações. De qualquer forma, em onde a gente for atacar das frentes, porque a cada vez que você traz ou um modal aéreo, ou um despacho em zona secundária, ou os regimes aduaneiros e drawback, isso tudo é 10%, 15% das operações. Então, vai escalando bastante aí a quantidade de operações e chegando cada vez mais próximo ao momento do início do desligamento, que com certeza vai ser faseado. Sim, com certeza. Como foi com a DUI, né? Foi por partes, né? Para ter Isso. um menor impacto, né? Quando você fala em drawback nesse sentido aí, de futuro, é, contempla o quê? Contempla uma nova versão do drawback dentro do portal ou drawback contínuo? O que que seria? A gente criou um conceito que a gente chama agora de plataforma de drawback.
A gente ainda não migrou tudo, ainda continua existindo o drawback, suspensão e isenção, tá lá. Mas essa plataforma de drawback, a gente construiu o drawback contínuo, está sendo construído dentro dela. E a do INPE, ela vai conversar, se integrar à plataforma de drawback. Então, não importa qual é a natureza do drawback, se é o drawback suspensão, isenção ou contínuo, o portal único estará apto a trabalhar com drawback, porque quem vai fazer todo a questão da lógica e processamento dos saldos de drawback é essa plataforma do drawback. E aí, o próximo passo é trazer o isenção e o suspensão para dentro da plataforma. Mas enquanto ainda não traz, mesmo assim, a plataforma de drawback vai ser o intermediador da comunicação entre cada um dos diferentes drawbacks ao portal único. Então, essa é a filosofia. Então, como visão de futuro vai existir dentro do portal mais uma caixinha lá, drawback, que já está sendo construído o drawback contínuo, e ele já é o meio de campo de comunicação já entre do INPE e o catálogo de produtos e o drawback. E, posteriormente, trazer o isenção e suspensão sendo uma plataforma única, toda baseada em serviço e integrável. Tá? Entendi, sim, sim. Muito bom. Bom, Ficou Thiago, claro? e Foi ficou muito. claro sim, com certeza. Bom, Thiago, então deixa eu te fazer a última pergunta aqui, já estamos quase chegando no final. Eu queria que tu deixasse aí uma dica, algumas dicas, né? Já deu muitas dicas ao longo do webinário, né? Mas fazer esse último fechamento, assim, o que que você teria de dica, né, para os importadores, despachantes aduaneiros e todos aqueles intervenientes, né, que vão ser impactados aí, já estão sendo impactados com o novo processo de importação? Olha, o que eu recomendo é que vocês se antecipem. Ano que vem, a gente já chega a 40%, ano que vem é uns 60%, 70%, e a gente, todo mundo precisa iniciar a sua adaptação de forma antecipada. Eu sei que todo mundo tem sempre bastantes demandas, existem prioridades para ontem, incêndios a serem apagados, mas o problema é se esperar o momento do desligamento, o início do desligamento, aí o problema vai ser que a sua adaptação vai ser uma prioridade para ontem. E aí vai começar o incêndio num cenário que é ter que resolver toda uma mudança cultural e uma mudança de processo, uma mudança de sistema. A gente tem um ambiente de treinamento disponível dentro do Portal Único, onde você pode treinar registrado INPES, a gente usando conhecimentos de embarque que a gente tem lá para poder simular uma importação. Você pode registrar seus catálogos de produtos, ver como é que estão lá os atributos que já estão lá publicados do capítulo 1 até o capítulo 71. A gente vai ter agora do 72 e 73, quer dizer, até o capítulo 70, e aí a gente vai ter do 71 e 72. Entender como todo esse fluxo, os licenciamentos funcionam. Então, o que eu peço é que vocês se antecipem, participem bastante desses webinários que a gente faz com diversas entidades, associações, empresas, sempre buscando explicar e esclarecer como funciona o novo processo e também ouvir de vocês o feedback. É muito importante que vocês testem também, para que vocês deem esses feedbacks. Vocês importante testar agora, porque são dois benefícios: o seu feedback e a antecipação da sua adaptação dentro do novo processo. E é isso, Sinara. Eu espero que eu tenha conseguido passar o recado e que o ano de 2023 a gente consiga trabalhar com muitas entregas, que a gente tenha cada vez uma balança comercial batendo mais recordes. Isso traz
riqueza para o país, melhor qualidade de vida. E, e é como eu gosto de falar, né? A facilitação de comércio nunca pode parar. Vamos continuar trabalhando arduamente. E meu nome é Tiago Barbosa, gerente do programa Portal Único de Comércio Exterior. E minhas redes sociais, o Tiago Barbosa, no Instagram e no LinkedIn. Desculpa, o Thiago Comex no Instagram e no LinkedIn. E obrigado e boa noite. Tiago, e assim, Tiago, tá aqui embaixo, tá? Para todo mundo aí que está nos assistindo, os Uhum. contatos do Tiago estão aqui embaixo, tá? Você pode encontrar aqui na descrição. Tem os links ali para a rede social dele, pro LinkedIn e também pro Instagram, né? Tá bem ativo lá no Instagram também, então, pessoal, siga lá. Continua acompanhando, como o Thiago falou, sempre tem diversos eventos aí gratuitos para o pessoal participar, né? E tá sempre acompanhando aí tudo que o governo tem feito, né? E, Tiago, quero te agradecer, então, tá? Muito obrigada mesmo, prazer sempre estar falando contigo. Obrigado pelo teu tempo. A gente está gravando aqui, né? É um webinário gravado, estamos gravando de noite aqui. Obrigado pelo teu tempo, tá? Realmente é um diferencial isso que a gente está vivendo, né? Porque essa proximidade que a gente consegue ter com vocês aí vai fazer toda a diferença e a gente vai daqui a alguns anos já poder usufruir de toda essa tecnologia, toda essa inovação que vocês estão implementando. Então, muito obrigada mesmo aí pela oportunidade de estar conversando contigo, tá? E poder disponibilizar aí, ser partezinha desse compartilhar aí de informações contigo, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, Sinara. Até Valeu. mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.